Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Jerônimo Gergen. Ele que é do Progressistas do Rio Grande do Sul e relator da desoneração da folha de salários. Mas tem também uma série de assuntos que estão ali na pauta do Congresso Nacional, pronto para entrar ali em análise. E agora com essa notícia do PIB de menos 0,1%, o governo está querendo ver se consegue dar aí uma esquentada na economia. Agora, deputado, não é contraditório o governo dizer que quer aquecer mais a economia, quer retomar empregos e renda para as pessoas e, ao mesmo tempo, não apoiar a desoneração, esse projeto que o senhor está relatando? Aí tem que fazer justiça ao ministro Paulo Guedes. Ele quer resolver, mas tem que cobrir um rombo. A nossa folha hoje são 400 bilhões, né, o que você acaba pagando para o Estado. Veja bem, para gerar emprego no Brasil, precisa de 400 bi, né, para pagar o governo. Então, 1 trilhão entre folha e previdência. Então ele é a favor, mas nós temos que encontrar uma saída para poder cobrir o caixa. Foi levantado há um tempo atrás, e amanhã eu vou a São Paulo numa reunião com empresários de 50 setores que não estão desonerados. Há um tempo atrás, o próprio ministro levantou a tese do imposto digital, né? Não sei se é esse o nome, e acabou não prosperando. E os empresários também, especialmente o Flávio Rocha, na época do Brasil 200, sempre defendia o microimposto, que eu acho ele muito justo, porque ele pega, inclusive, a sonegação, ele pega aquilo que é o ilegal, que é o contrabando. Ele amplia a base contributiva. Até venda de droga. Até venda de droga, né? Então, isso é uma tese que passou a ganhar força no meio do empresariado. Então, amanhã, nessa reunião, eu pretendo conversar com esse grupo. Hoje já conversei com o setor dos 17 setores e vamos ver qual é o avanço que podemos ter no diálogo com o governo. O fato é o seguinte, nós precisamos ter um consenso. O Brasil é um país muito difícil de fazer consenso. Todo mundo quer que mude, mas não mexe no que é meu. Então, todo mundo quer que mude, mas não quer mudar, né? E, no fim, são poucos que pagam, né, porque são aqueles que não conseguem sonegar, pesa para todo mundo, e isso acaba forçando que cada vez mais a gente jogue para o mercado ilegal, para o mercado clandestino, e não vai avançando. Então, o que nós temos agora que encontrar é uma condição de ambiente para que não venha uma nova ideia para compensar a desoneração e ela morra na casca, como acabou morrendo nesses últimos tempos. Agora, é importante dizer, desculpa, Zé, CPMF não dá. A CPMF pura e simples, como vem sendo ao longo dos anos, em cada governo proposta, não tem nenhum ambiente, né, junto ao Congresso Nacional. Então, precisamos ajustar. Era isso que estava a minha questão aqui. Parece um remédio para tudo, né, a CPMF. Isso que o senhor chama de imposto eletrônico, é uma CPMF, né? Não, ele tem o papel, inclusive, de uma CPMF, mas num percentual menor e para todos os setores. Então, é isso que você compensa justamente de alguma forma. Nós não defendemos criação de novos impostos, por óbvio. Nós queremos que o formato de pagamento da folha migre para uma outra proposta. Entendi. Então, você tem uma compensação. Aumentar o nível a base contributiva, para que não pese para ninguém. Né? Sim, e aumentava também o número de setores da economia que teria desoneração. E, consequentemente, você emprega mais gente. Né? E aí a arrecadação de 60 bilhões, né, que deve ser. Vai incluir outros setores. E aí dá para estudar. A última arrecadação, por exemplo, vamos imaginar que no PIX, que os bancos já cobram, né? Mas vamos imaginar que tivesse um microimposto ali, 0,1. O cálculo do governo é que um cidadão que ganha um salário, se ele usasse todo o salário dele em PIX, passa para cá, para lá, custaria R$1 para ele por mês. Então dá para trabalhar isso para, por exemplo, isentar até o salário mínimo. Enfim, existem formas de que você faça uma condição que não pese. Mas mesmo que fosse cobrar R$1, se ele usasse em todas as suas operações o seu salário. A gente sabe que não é assim. Agora, deputado, está se falando muito que o ministro Paulo Guedes está perdendo o apoio do Centrão, inclusive do Progressistas. Isso é verdade? A votação de hoje não parece que seja verdade, né? Mas a votação de hoje não foi atribuída ali ao ministro Paulo Guedes, ela foi atribuída a um acordo em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o relator Celso Sabino, que é do PSDB do Pará,
insistiram lá com a oposição em busca de um acordo. Inclusive, o projeto ficou menor do que o ministro Paulo Guedes esperava. Né? Isso é tido como uma vitória ali dos partidos e do Congresso, não uma vitória do ministro. Mas como é que isso está sendo visto lá? É que, de qualquer forma, essa é uma construção feita no Legislativo. A proposta foi do Executivo. Se houvesse um distanciamento, não passaria a ser prioridade, como foi para o próprio Centrão, este projeto. Então, que existem divergências? Existem, com certeza. Eu mesmo tinha contrariedade desse projeto, mas eu pensei que precisamos avançar, né? Não posso estar negociando outros fatores sem dar algum gesto de apoio. Então, eu acho que pode ter algum relacionamento abalado, alguma coisa, eventualmente, pode ser, mas que há um compromisso do Centrão com o governo, essa votação demonstra. Mas senão, teria mudado de pauta. Reforma administrativa é prioridade, né? Enfim, outros temas que... Mas partido político a vida política do governo com o Legislativo, ela não é boa desde o início. Eu torço para que agora possa melhorar. Mas os partidos seguram o ministro, e principalmente o Paulo Guedes? Assim, ó, eu confesso, eu não vejo nesse momento um movimento muito intenso nesse sentido. Há questionamentos, eventualmente, pode existir, mas que eu tenha convivido com algum movimento que possa querer derrubar o ministro, eu confesso que internamente na bancada não vejo. Você já sentiu alguma mudança política depois da nomeação do ministro Ciro Nogueira com para a Casa Civil? O acesso à Casa Civil, né? Hoje a gente tem acesso. Eu tenho uma relação, eu mando um WhatsApp e o ministro responde. Então, isso nós não tínhamos. E o Ramos não respondia? Não. Diz que ele atendia o Arthur Lira assim, como é que é? Para cargos, diz que 1. Para emendas, diz que 2. Eu não fui receber. Olha, para não dizer que não fui uma vez. Eu fui uma vez. Mas... foi para entregar E o que o senhor pede para o Ciro Nogueira nas mensagens? Eu não tenho nenhum cargo no governo do Estado, lá do Rio Grande do Sul, não tenho nenhum cargo no governo federal. Eu peço o debate em cima de pontos como este, por exemplo, da desoneração, né? Eu quero construir politicamente com o governo. Essa é a minha relação. Existe uma frente... Não tem ninguém indicado no governo. Existe uma frente parlamentar no Congresso Nacional da livre iniciativa que o senhor faz parte, né? E quando eu vejo assim, uma frente parlamentar em defesa de algo, é porque aquilo está em dificuldade ou sendo ameaçado. Quer dizer, no Brasil nós não temos a livre iniciativa, está difícil? Não. Aí vem uma questão... O Brasil tem muito Estado. A liberdade econômica, que eu relatei, avançou muito. Nós tivemos agora o ambiente de negócios melhora. Mas o índice Doing Business é analisado lá pelo Banco Mundial. E a Mackenzie, Universidade de São Paulo, ela tem um centro de liberdade econômica. E é assustador. O número de 2018, tá? Porque eu não tenho eles atualizados. Os projetos apresentados na Câmara, Denise, correspondiam a 64% das propostas legislativas, projetos que ferem o ambiente de negócio. Tá? Ou seja, porque criam uma barreira, um impedimento, um imposto, uma coisa assim. Os aprovados em 2018, é pior ainda, 68% das leis eram contra o ambiente dos negócios. Então, nós temos que entender que eu até mudei. Eu achava que quanto mais leis um deputado tinha, mais produtivo ele era. Não. Quanto menos leis um deputado tiver que fazer, mais organizada é a sociedade. Eu sempre acho isso. Aquele plenário, quando está cheio, me assusta. Vai tirar dinheiro de alguém. Mas aí vai votar contra nossos interesses. É que aí é um problema. A nossa sociedade é que precisa ter também um pouco de organização. Porque se tem que fazer lei para tudo... Esses dias eu brinquei lá no município do Rio Grande do Sul e sem saber, o prefeito tinha sancionado a lei no dia anterior. A lei para não ter canudinho nos bares, né? Isso no interior do Rio Grande do Sul, o mar está bem longe. Então, para que uma lei proibir? É só você não botar o canudinho no chão. Se você não colocar o canudinho no chão, não vai parar no mar, né? Que é o argumento que muitos usaram. Então, você tem que regrar esse ponto, é complicado, é muito difícil. Então, é um problema, assim, essa questão da nossa movimentação do Congresso. E aí você faz lei no DTE mesmo, esse documento de transporte eletrônico. Tudo me era pedido para virar lei. Eu comecei a dizer, pessoal, se eu fizer uma lei, se der errado, precisa fazer uma nova lei. Entendam que uma lei tem que ser enxuta e a regulamentação é que tem que ser completa. Porque depois, se precisar mudar uma regulamentação, você muda por medida administrativa e não por uma nova lei que acaba levando anos, às vezes, para você mudar.
É o que nós pagamos o preço hoje de uma Constituição tão detalhada ali, né? Tão detalhista. As disposições Grande transitórias demais. até hoje não foram, muita coisa ali E não aí foi volta a questão regulamentada. indígena. Está aí um absurdo. O direito do indígena é de 88, 5 anos após. Dali para frente, nós somos todos brasileiros. Ou a gente respeita um contrato, um registro de uma propriedade, ou então manda o brasileiro todo embora, né? E aí fica isso arrastado. Agora, nós também não fizemos isso. O Congresso não regulamentou o artigo 123. Temporalidade, o senhor está parágrafo falando 6. desse julgamento que está Marco né? temporal. O Supremo está definido ali a partir de quando, né? Exatamente o marco chamado marco temporal. Eu usei esse exemplo que a Denise falou, né? Nós não legislamos. Há um grande Não faz dever debate. de casa, né, deputado? É um Depois grande nós debate, vamos falar. deputado, porque o Brasil não foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral. Ele já estava aqui, já existiam brasileiros, né, que são os índios, que somos nós, os descendentes, né? Mas acontece que o mundo anda, a vida vai para frente, é uma nova realidade, um novo momento. Quando se discutiu esse marco temporal, comete-se o risco de também cometer injustiças, né? Com os demais brasileiros. Eu parto do princípio que hoje nós somos todos brasileiros, né? Sim, né? E senão eu tenho que ir embora, eu tenho até A cidadania italiana. mistura é essa do povo brasileiro. Eu sou Pisolotto Gergen, italiano, alemão. Mas brasileiro. Né? Mas brasileiro. Então, a lei que me dá o direito a minha casa ser minha, a terra, da mesma forma. Porque o problema aí é um outro problema, né? O índio não falta terra. O índio falta uma política que faça com que ele possa preservar a sua cultura e fazer com que a área produza. Nós temos muitos exemplos de conflitos dentro das tribos, onde a própria tribo tem lá um grupo que arrenda a área indígena, que a lei não permite arrendar e que fica com o lucro daquele arrendamento. E ele segrega E não a tribo. distribui. Então você já tem índio rico, índio pobre. Então por que não organizar para que ele possa arrendar a área? Para que ele possa se sustentar. Inclusive, isso pode criar um fundo para criar uma política de preservação da cultura do índio, né? Então, esse é o problema do Brasil. O Brasil não se planeja. O Brasil reage. O Brasil não consegue pensar no médio prazo, no longo prazo, formar consensos. A nossa reforma da Previdência, e eu votei favoravelmente, tinha que fazer, ela não foi reforma da Previdência. Ela foi um ajuste fiscal para cobrir o rombo. Mas agora, quando voltar o pessoal se aposentar, o rombo vai voltar. Pois é, porque nós segundo não o estamos vice-presidente. fazendo poupança. Mas e se nós tivéssemos feito, dizer assim, Fernando Henrique, fica aqui, Lula, fica aqui. Não é um problema de partido nem de eleição. É um problema de sociedade, de Estado. Vamos fazer essa reforma. Lá em 35 anos atrás, nós teríamos feito uma reforma que, quem sabe, hoje o Brasil ia estar no outro patamar econômico. Mas os partidos não quiseram, Mas né, é isso que eu estou deputado? dizendo, é isso que eu estou dizendo. Os partidos recusaram. Aí depois, o cada governo governo... Fernando Henrique quis fazer. Não, mas por isso... Começar pela reforma do Estado e pela reforma Por isso- administrativa e da Previdência. Não, mas Denise, por isso Não, eu estou vamos dizendo... trocar e vamos fazer primeiro as concessões. Não, mas é Foi por ali isso- o PFL. Veja bem, por isso eu estou dizendo, né? É. Se nós tivéssemos sentado lá atrás, e depois de lá o que aconteceu, Zé? Cada governo mexeu na Previdência. Cada um mexeu um pouco. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e hoje nós temos uma Previdência... A maior mexida que não- foi de Lula, e agora o partido foi contra essa última reforma. Só que os deputados... Lula fez do uma PT, grande reforma da aí vem Previdência. uma coisa. Eu abri mão da minha aposentadoria como deputado, tá? Desde que cheguei. Os deputados do PT que eram contra a reforma, 90% não abriram mão da sua aposentadoria. Aí é fácil. O senhor não quis contribuir, né? Não abriu mão, não quis contribuir, né? Eu poderia ter feito, aderido ao plano, obviamente contribuído e ter o meu direito. Eu acho que não. Eu acho que não ia me sentir bem. Agora o PT faz o seguinte, vota contra a reforma, mas não abre mão daquela possibilidade de se aposentar com o salário de deputado. Deputado, o senhor também faz parte da Frente Parlamentar do Agronegócio, a famosa e poderosa FPA. Agora, esse PIB abaixo do previsto, o que aconteceu com o agronegócio que não conseguiu segurar o PIB nesse último trimestre? Custo de produção. Hoje o agro está bem no sentido de volume, mas nós não temos um abastecimento interno, nós temos um custo de produção de proteína animal elevadíssimo. É custo Brasil? A gente pode atribuir isso ao custo Brasil ou são coisas diferentes? Custo de produção e custo Brasil? É também custo Brasil, mas é o preço do defensivo, né, Ligado preço ao do dólar, fertilizante, é o preço do diesel, é o preço da luz.
é o preço da água, né? Esse é um novo custo Brasil que está vindo aí. Então, isso diminuiu Ligado ao dólar. ligado ao dólar. Mas os exportadores estão muito bem, né? Mas o custo vai junto, né? Então, você tem uma margem menor. Produzir ovo no Brasil hoje é uma loucura. Por quê? Pelo custo do milho. Então, você tem o produtor tendo uma boa renda, até tem, mas você tem um custo para produzir aquele milho que está subindo assustadoramente. Mais de R$100 a saca. É isso aí. E você dá esse milho para a galinha, para ela pôr o ovo, né? Você tem tudo isso numa cadeia. Os frigoríficos, por exemplo, você tem um aumento da carne no supermercado, diminui o abate lá. Então, o momento não é positivo. E vai Esse aumentar ainda custo é mais o justamente... preço dos alimentos? O senhor acha que vem aí um novo repique nos preços dos alimentos? Olha, eu não consigo avaliar isso assim, né? O fato é que o mercado não consegue pagar mais. O consumidor não consegue pagar mais. Então, não adianta elevar esse preço. A margem de renda do setor do agro vai diminuindo, né? Deveria subir o preço, mas como não sobe, diminui a margem. Eu te respondo a tua pergunta. Isto é uma consequência do número do PIB atual. Mas, nesse caso do PIB também, o que eu pude ver é que o setor de serviços caiu muito. E o setor de serviços é o maior ali, a maior fatia do cálculo do PIB é o setor de serviços, né? E a gente vê que, neste momento, a indústria está recuperando, o emprego deu uma leve melhorada, né? Significa que, mais para frente, esse setor, que é o macro mesmo no PIB, de prestação de serviços, né? Isso pode melhorar, não é uma notícia tão má assim. É porque tinha uma expectativa boa de crescimento. Mas eu disse aqui a Denise que não aconteceu muito em razão disso, né? E isso justifica, Zé, mais ainda, que o governo deve olhar com muito bons olhos de manter, por exemplo, essa desoneração e viabilizar esta solução para que setores como de telecomunicações, né, e outros de tecnologia possam aproveitar isto e gerar emprego. E é o Porque serviço. se onera, é aumento de imposto e, consequentemente, tem que desempregar para poder atender aquela demanda. O senhor está otimista ou pessimista, deputado? Eu estou realista, eu acho que dá para avançar. Entre os dois, então, dá para avançar. Em relação ao 7 de setembro, o senhor está otimista ou realista? Não, eu tô assim também, aí não sei. Aí eu tenho uma torcida, que dê tudo certo. Eu gostaria, assim, que realmente o presidente mostrasse força, que o povo desse para ele o apoio, que aliás já deu várias vezes. É que daí cria um novo fato e tem que ir para a rua de novo, né? Mostre força, seja pacífico e na quarta-feira ele assume o governo. Ponto. E vamos trabalhar. É isso que o Brasil precisa, pessoal. É isso que o Brasil precisa. O que eu estou... E não priorizar pautas que são menos importantes, no meu ponto de vista, e que só servem para fazer debate político. Por exemplo. Voto impresso. Eu votei lá atrás Mas foi o a presidente favor, que votou esse tá bem? negócio. Mas eu votei a favor quando era o deputado Jair Bolsonaro. Por que eu votei já lá? Porque é um tema que envolve a democracia. Se uma parte da sociedade questiona o processo democrático, eu entendo que é uma obrigação melhorar. Aí veio esse assunto de novo. Meu Deus, vota logo para isso sair da pauta. Agora nós ficamos aí uns 6 meses, como se aquilo ali fosse o foco central desse custo de produção, desse custo de consumo, né? Nós estávamos, na verdade, gerando problemas que foram piorando esses ambientes. Então, eu acho que isso, votei favorável, não tem problema nenhum, por esta justificativa. Mas o problema mesmo é a desoneração, era o DTE, é o problema da reforma. E não é a CPI lá no Senado que trancou tudo, né? Não era o voto impresso. Então, com relação ao 7 de setembro, eu espero que seja grande, tá? Pacífico e que quarta-feira comece um novo Brasil. Pois é, a gente conversa lá no Congresso, não é, Denise? Há uma grande expectativa, eu traduziria, né? Eu acho que será grande. O grande assunto, o presidente cancelou a viagem que estava confirmada para a Áustria, o presidente do Senado vai ficar de plantão, os ministros do Supremo, quer dizer, há uma grande expectativa. Eu não estou entendendo assim, exatamente o porquê dessa grande expectativa no mundo político, o que isso muda, por que será diferente no dia 8 de setembro? Não, no sentido assim, não vamos começar a chamar o próximo protesto, né? Senão nós vamos ficar só, quando eu digo que comece o Brasil dia 8, no sentido de que todo mundo foque para o futuro, né? Então, porque senão tem sido assim. Né? Aí vai chamar um novo protesto. Tem sido assim. A gente tem uma mobilização, aí já se sabe que o outro lado vai fazer uma também, né? Já o outro lado chama outra.
E tem assim sido fica assim. Agora, E aí fica todo mundo esperando para ver como é que vai ser. essa mensagem do dia 7, alguns líderes com quem eu conversei, eles estão mais preocupados com o pós-7 de setembro do que com eu 7 também, de setembro eu também. propriamente dito, porque a avaliação é, se o presidente não reúne muita gente, Vai reunir. o desembarque Não, vai é reunir. possível Vai da reunir. base, Vai né? reunir, Que já vai não reunir, está lá vai essas ser coisas. grande, vai ser E grande. aí o Só que o presidente governo tem que conseguindo entender- reunir e fazer um gesto pacífico, como o senhor bem disse, o presidente assume o governo e aí começa uma nova fase. Mas não é para isso com o ele manifesto? muito mais poderoso para aprovar É as isso aí, pautas é isso aí. do governo, É exatamente no Congresso, isso aí. é isso? Porque eu não posso imaginar que o povo vá para a rua para outra coisa. Ele está indo para dar apoio ao governo, ao presidente. Então ele vai dizer assim, ó, bota a bola no meio campo aqui e vamos tocar. Ele sai fortalecido. Agora, não dá para começar. Não, porque daí vamos prender o ministro. O STF tem coisas erradas, coisas a mais do que deveria ser. Mas eu penso assim, vamos lá, mostrem força e quem sair fortalecido conduza o Brasil. Porque a força já foi dada na urna, há 4 anos atrás ou 3 anos atrás. Nós estamos só reafirmando o que a urna já deu. Então, agora, eu acho que o Brasil precisa, sim, baixar a poeira para conduzir o país. Agora, no momento em que o presidente fala, ou eu tenho 3 saídas, o morto, o preso ou a vitória. E ele, hoje mesmo, ele falou, olha, quem quer a paz tem que estar preparado para a guerra. Ele não mantém essa tensão aí Eu não gosto viva disso. e essa... Não fica ruim? Eu não gosto disso. E sou criticado às vezes, né? Porque eu sou um cara de direita, fiz até a relatoria da Lei da Liberdade Econômica. Mas eu sei que isso não é bom para o Brasil. Isso tensiona tudo. Piora dólar, mexe bolsa, custo aumenta, enfim, né? O ambiente político influencia, né? Eu não tenho dúvida que isso não é bom. Eu torço para que, então, do dia 7 em diante, isso possa diminuir. O deputado, o senhor fala de uma maneira assim, muito clara que muita gente está traduzindo. Eu li recentemente um estudo... Esse é meu jeito, eu gero muita rejeição por ser sincero. Né? Eu sei que... Não, mas nós estamos numa época de fazer assim mesmo, aquela época do deputado de bater nas costas, como é que vai ser o pai e tal. Isso já acabou. Dá para ser sincero sem gritar e dá para ser sincero gritando. Claro. Eu prefiro dialogar. E aí li um artigo de um cientista político dizendo que hoje a política mantida e sustentada por manifestações, né? Essa democracia declaratória, ou seja, o presidente munido aí desse apoio popular que o senhor disse, né? Ele vai ser apoiado e tal, isso diminui a importância e a função dos poderes. O senhor concorda com isso? Quer dizer, se o presidente se baseia em manifestações para agir de um jeito ou de outro, meio que elimina os poderes constituídos, porque a Constituição diz o seguinte, todo poder emana do povo, mas em seu nome será exercido, quer dizer, uma democracia representativa. Da urna, do voto. Da urna e não de manifestações. Do voto. Né? Então, eu acho que... Eu não gosto desse ambiente. Só posso dizer isso, né? Que acho que perdemos todos. E aí vem mais. Está incomodando o Congresso como um todo, né? Alguém me diz o seguinte, ô, Jerônimo, tu acha mesmo que o Lula pode ganhar a eleição? Eu disse, eu acho que não, mas eu acho que o Bolsonaro pode perder. O esforço do presidente é ele contra ele mesmo. Então, isso deixa a sociedade toda tensa. Ele está com uma rejeição em torno de 60%. O senhor acha que ele pode reverter ainda isso, se ele mudar aí uma posição? Por incrível Ou se que ele pareça, continuar tem. Porque nesse o governo tem coisas boas. caminho que ele está? Mas o atrito criado pelo próprio governo impede que ele se venda. Pega o ministro Tarcísio. Quem não reconhece o trabalho do ministro Tarcísio? Mas ele consegue mostrar isso paralelo às ações do Planalto. Se dependesse do Planalto dizer, era um confronto. Mas, deputado, se o presidente ficasse quietinho, caladinho, submisso, ele já estaria fora do Palácio do Planalto. Ele precisa reagir mesmo. Eu teria feito tudo diferente. Se eu fosse presidente da República no meio de uma pandemia, eu primeiro teria dito que não fui eu quem trouxe o vírus para cá. Ponto. E chamaria todo mundo para conduzir da maneira mais segura possível. E desta forma diminuiria o atrito, a guerra, não desestabilizaria economicamente o Brasil, gastaria muito dinheiro, mas muito menos do que se gastou, às vezes, por não ter um planejamento adequado. E, além das vidas que se perderam, nós estamos aí sem saber para onde ir. A pandemia poderia ter sido totalmente conduzida diferente. E não teria adversário... Mas o Supremo não deixou, né? E Mas o- faltou uma coordenação nacional por parte Mas isso aí do já governo, era né? lá numa etapa de briga, né?
E vamos combinar. Eu teria chamado todo mundo para o diálogo. E não teve Isso essa é o do meu ponto de Supremo, vista, não deixou? né? E está falando aqui um deputado que ajuda o governo, que apoia o governo. Tô e que se surpreso. os nomes Não teve. forem esses, eu vou apoiar o presidente. Hein, deputado? E não teve Porque eu não essa do quero que Supremo? volte o que estava lá. Só que eu queria que o meu governo pudesse ser muito melhor. E o ambiente político tenso faz com que o meu governo fortaleça os adversários, crie novos inimigos e não tenha os resultados que poderia ter por tudo que faz. Então, eu acho que assim eu te respondo bem. Agora, não foi o Supremo que não deixou o governo adotar medidas em relação à pandemia. Simplesmente o governo abriu mão de uma coordenação nacional e disse, olha, tem que deixar tudo aberto, não tem isso. E naquele momento lá era difícil manter tudo aberto, Na porque verdade, Eu vou te o dizer vírus... aqui, Zé e Denise, o presidente tem todo dia a chance de ganhar a eleição. E trabalha muitas vezes para perder. Se ele tomasse uma vacina, já resolvia muito. Muita Diz coisa. que ele está oscilando, né? Que tem Não dias pode. que ele fala que ele Tem que quer, tomar. tem dias que ele fala E eu que vou ele não vai tomar dia 17 de setembro, lá na minha Santo Augusto. Não durmo esperando ela, a segunda dose. Vou tomar. É bom, resolve, não resolve? Não sei. Mas é o que nós temos para resolver. São gestos, né? E quem lidera precisa dar gestos. Perfeito. O deputado Jerônimo Gurkin, ele não é de oposição, hein? E eu estou aqui, e essa É aliado. Viu, Zé Maria? Essa constatação eu faço, eu tenho um mandato. Isso. E eu tenho que tentar fazer com que o meu mandato ajude o Brasil a crescer. Eu apoio um governo, e eu não tenho nenhum cargo no governo, não quero para poder ter esta independência. Eu quero ganhar a eleição, eu não quero que o Lula volte. Porque foi um atraso, Dilma e tudo isso. Agora, você também não admitir que tem erros naquilo que é teu, é não querer ganhar a eleição. Eu prefiro muito mais vir aqui dizer, como digo lá no governo, para que se conserte as coisas e se ganhe a eleição, do que depois que perder. Aliás, tem um bando de puxa-saco na volta do presidente, muitas vezes, Todo que governo. não leva para ele os problemas que estão acontecendo. Todo governo tem. Bom, Olha, a conversa está boa, nós temos agora um intervalo, 2 minutos, estaremos de volta em seguida aqui no Frente a Frente. isso que eu não estou buscando.